Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer um curto devocional e eu espero que vocês gostem. É sobre a mulher de Samaria. Nós vamos começar nossa leitura em João 4, então já peguem suas Bíblias, que vai ser do 15 ao 24. Então vamos lá, antes de mais nada, vamos fazer uma breve oração para falar com o papai e pedir que ele tenha liberdade aqui em nosso meio. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Pai, tenha liberdade, Senhor, aqui nesse devocional. Que o Senhor possa falar comigo, possa falar com cada ouvinte, Senhor. E que a Tua glória, Senhor, possa resplandecer, meu Pai, nesse vídeo, em minha face, meu Deus. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade em nosso meio, meu Pai. Conduz esse devocional, Senhor, que possa chegar a vidas que assim o Senhor quer falar, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu creio que é uma palavra muito conhecida, então vai ser mais fácil o desenrolar desse devocional. João 4, 15, a partir do 15, a mulher de Samaria. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa história, como eu falei anteriormente, é uma história muito conhecida. A mulher de Samaria era uma mulher que ela ia no horário de meio-dia, digamos assim, buscar água no poço, para que ela não tivesse o desprazer de ser meio que olhada com olhar de julgamento, não se colocasse em um lugar de rejeição, porque as moças não queriam ser vistas com ela, pois ela, de fato, já havia tido 5 maridos. Então, ela vivia numa pressão social. E quando ela tá indo para aquele poço, no mesmo horário de sempre, com o sol assim, pelando, porque, imagine aí, não tinha um prédiozinho para dar sombra para ela. Então, o sol pelando. Eu creio que ela imaginou que era só mais um dia comum. E muitas vezes nós amanhecemos nos nossos dias achando que é mais um dia comum. Jesus havia preparado ir ao encontro dela, porque a palavra vai dizer logo no início, e era lhe necessário passar por Samaria. E quando nós vamos ver o desenrolar da história, o necessário de verdade para ele passar por Samaria era justamente para falar com aquela única mulher. Então as pessoas, elas olhavam aquela mulher com julgamento, ela era menosprezada na sociedade. Então tinha a sociedade dos judeus, que já não falava com os samaritanos, e tinha a própria comunidade dela que a julgava e não queria estar perto dela por ela já ter 5 maridos. Então nós estamos nesse contexto da história. Quando Jesus começa a falar com ela, ela nem acredita que um judeu tá falando com ela. Só que ela permanece conversando, né? Ela é até um pouco assim,
Como pode tu, sendo judeu, falar com a mulher de Samaritana? Tipo assim, ela achou totalmente fora da caixinha aquilo que estava acontecendo. Mal sabia ela quem estava conversando com ela. Às vezes nós temos que ter a sensibilidade de entender que Deus, Ele está tentando se comunicar conosco. Às vezes a gente está olhando para A, para B, para C, mas não está olhando para aquele judeu que está no poço tentando se comunicar com a gente. Às vezes, ao invés de parar tudo e só ouvir, a gente ainda está questionando. Mas como pode tu, sendo judeu, falar comigo? Como pode tu, sendo Senhor, me amar? Como, mesmo eu sendo tão pecadora? Mas neste momento, que nós possamos ter a sensibilidade de receber o amor, de receber com bons ouvidos a palavra na qual Deus quer falar conosco. Essa mulher, ela é uma mulher que é muito claro que ela é diferenciada. Mesmo sendo uma pecadora, mesmo sendo excluída da sociedade, ela é verdadeira. E Deus, Ele se compraz com filhos que são verdadeiros. Deus não habita no meio de mentira. E quando Jesus aponta para o pecado dela, ao invés de ela se vitimizar, ao invés dela falar bem assim, tava demorando demais para alguém chegar para mim, apontar o meu erro, apontar mais uma vez o meu pecado, ela fala a verdade. Vamos ler, só para fixar. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dizeste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Nós precisamos nos colocarmos em lugar de filhos que entendem que Deus sonda os nossos pensamentos, que Deus sonda as nossas vidas. Não adianta colocarmos uma capa de não pecado, uma capa de filhos perfeitos, sendo que Deus nos vê, sendo que Deus sabe quais são os nossos pecados domésticos, sendo que Deus sabe onde aperta, onde a ferida está doendo, onde ainda está cicatrizando. Temos que aprender a ser verdadeiros com Deus. Deus, esse é o meu pecado. Deus, tá difícil sair daqui, tá difícil sair desse lugar. Jesus, ele não coloca em específico que ela disse isso com verdade à toa. Ele não levanta essa questão dela ter sido sincera à toa. Então nós precisamos aprender a reconhecer os nossos pecados e a sermos sinceros. Porque quando Deus aponta o nosso pecado, não é para nos crucificar, não é para nos colocar no lugar de humilhação eterna, mas é justamente para que nós venhamos reconhecê-los, venhamos pedir perdão e venhamos nos santificar. Pessoal, essa mulher, ela se torna acredito eu, pelo pouco que eu sei, a primeira evangelista. No finalzinho nós vamos entender isso, nós vamos reconhecer isso. Ela estava presa em um lugar de achar que só se adorava em Jerusalém ou no monte, porque era assim que os antepassados faziam. Mas Jesus, ele vem e a coloca em um lugar de entender que não seria mais apenas em Jerusalém, não seria mais apenas no monte, mas em qualquer lugar. Até mesmo com um cântaro sobre a sua cabeça e o sol quente, ela poderia adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E Jesus levanta aquela mulher, e aquela mulher, ela
simplesmente deixa o seu cântaro cair, e o que ela foi fazer ali não é nem mais tão importante. O que é importante para ela, depois que ela tem essa conversa com Jesus, é pregar o evangelho. É falar as boas novas e falar, gente, tem um homem ali que tem falado, que está falando tudo que eu tenho feito, será este o Messias? Então, em qual lugar nós estamos nos posicionando depois que Deus aponta os nossos pecados? Depois que Deus nos faz reconhecer o quão pecadores somos? Em que lugar nós estamos nos posicionando depois de entender que Deus procura filhos que são adoradores, que o adoram em espírito e em verdade? A minha rotina durante a minha semana, quando eu tô trabalhando, ela é um pouco apertada. Porque eu vou pra igreja e tudo mais, tenho faculdade. Não é só por causa do meu trabalho, mas mesmo assim é bem apertada. E eu sei que eu não sou assim a Mulher Maravilha e nem sou uma pessoa que tá em um lugar de perfeição, mas eu sinto que a cada dia eu tenho melhorado, nem que seja um pouquinho. E às vezes a gente pensa que não tem como fazer o que é necessário fazer. Às vezes a gente pensa que não tem como fazermos o nosso devocional de manhã, porque acordamos tarde. Mas e no ônibus? E durante o trajeto? E durante o nosso horário de almoço? Gente, Deus, Ele é Espírito. Se nós quisermos parar agora aqui, no meio desse devocional, e ficarmos em silêncio e falarmos dentro de nós, no nosso pensamento com Deus, nós temos essa garantia que seremos ouvidos. Só basta nós fazermos isso de verdade. Não adianta orarmos, não que seja importante, não que não seja importante colocarmos um tempo de devoção de qualidade, em questão de horas, minutos. Mas não adianta fazermos um devocional de 1 hora, e isso é primeiramente para mim, não adianta fazermos um devocional de 1 hora de relógio, no qual nós falamos só palavras repetidas, no qual só pedimos, no qual só falamos de nós e nem paramos para ouvir ao Senhor. Se você fizer uma oração de 5 minutos, como Jabes fez, uma oração sincera, eu te garanto que Deus vai ouvir muito mais essa oração de 2 minutos do que uma oração de 1 hora, 2 horas, no qual é só sobre você, no qual você está se sentindo superior por estar dando tanto tempo ao Senhor. Sendo que, na verdade, Deus não precisa do seu tempo. Nós não adoramos a Deus porque Ele precisa dessa adoração. Nós adoramos a Deus porque nós precisamos. Nós ficamos mais parecidos com aquilo que adoramos. Por isso que é necessário que venhamos a adorá-lo. Então, que nesse momento nós venhamos olhar para nós, para entendermos o que está faltando para sermos adoradores em espírito e em verdade. Para quando Deus apontar o nosso pecado, nós tenhamos a humildade de reconhecermos, falarmos a verdade e falarmos misericórdia a Deus. E eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse devocional, porque eu gostei. Na verdade é para Papai do Céu, né? Nós estamos só aqui nos alimentando. Vou fazer a oração de finalização e entrem aí no canal, vejam os outros vídeos. Eu espero que vocês gostem do canal.
Se inscrevam, eu pretendo postar e já tenho postado vlog, aconselhamento, devocionais, podcasts. Então vem que tem mais, hein, pra sair. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Amém e graças a Deus. Tchau!